Olá galera, estamos aqui para mais uma aula de Biologia. Essa é a nossa primeira aula de Biologia da segunda unidade. Nessa aula iremos trabalhar com o reino animal. Vai ser algumas aulas trabalhando os diversos grupos que compõem o reino animal de uma forma mais detalhada. Mas inicialmente vamos entender algumas características que definem os seres vivos que são considerados animais. Bem, os animais são organismos multicelulares, eucariontes e que apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Apesar de serem bastante distintos anatômica, morfológica e fisiologicamente, todos os animais possuem as três características citadas. Desenvolve-se a partir de uma massa multicelular denominada de blástula, que se origina a partir do zigoto diploide, pela fecundação de um óvulo com espermatozoide. Então, perceba aqui que eu tenho três características muito importantes que definem os animais. Serem multicelulares, ou seja, formado por mais de uma célula, e no caso a maioria dos animais são formados por trilhões de células. Serem eucariontes, ou seja, a gente tem células com o núcleo delimitado por uma membrana, diferente dos procariontes, e apresentarem nutrição heterotrófica, ou seja, os animais não são capazes de produzir o próprio alimento. Uma característica que pode ser citada, mas não é comum a todos os seres vivos, a todos os animais, é que os animais se locomovem. A gente vai, quando estiver estudando, vamos ver que tem animais que não se locomovem, que eles vivem presos a um substrato. Então, 99% acaba se locomovendo, sim, mas eu não posso afirmar que a locomoção é uma característica dos animais, porque tem animais que não se locomovem. A maioria se locomove, mas tem uma pequena parte que não se locomovem. Aqui tem um grupo, a gente tem em torno de 39 a 40 filos diferentes, mas a gente não vai trabalhar com todos, vamos trabalhar com os principais. E quais são os principais grupos que formam o reino animal? Eu vou ter o grupo dos cordados, formado pelos animais vertebrados, aí vai entrar os mamíferos, peixes, répteis, anfíbios, aves. Vamos ter os poríferos, formado pelas esponjas, os plateumintos, formado pelas planárias e poliquetas, os moluscos, formado por polvos, lulas, bivalves, os equinodermos, formado pelas estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar, os artrópodes, que vai entrar os insetos, que vai entrar aranha, besouro, borboleta, os anelídeos, formado pelas minhocas, os nematoides, formado pelas lombrigas, e os quinidários, formado pelas águas-vivas, hidras, corais, anêmonas do mar. Coral mesmo é uma espécie de animal que não se locomove, ele vive preso a um substrato. Então, esses são os principais grupos de animais que iremos trabalhar esse ano. Bem, a gente pode classificar os animais em uma classificação maior, entre vertebrados e invertebrados. Quais são os animais vertebrados? Animais vertebrados são aqueles que possuem uma vértebra. De um grosso modo falando, posso afirmar que são aqueles que possuem ossos. A passo que os animais invertebrados, eles não possuem ossos nele, que é o caso dos insetos, por exemplo. Então, o fato de não terem ossos, o fato de não serem constituídos por vértebras, faz desses animais a maior quantidade de espécies do reino animal. Os animais podem viver em diversos ambientes. A gente tem animais que vivem no ar, animais que vivem na terra, animais que vivem no mar, tanto na parte mais superficial, tanto no fundo do mar, em zonas abissais, animais de água doce. Temos animais que sobrevivem apenas em ambientes terrestres, mas com umidade, animais que sobrevivem em desertos com climas extremamente quente e seco. Então nós temos uma infinidade de ambientes onde os animais eles podem sobreviver e tem como seu habitat. Outra característica dos animais é que o tamanho pode variar muito. Aqui a gente tem
duas espécies de animais que são totalmente os extremos. De um lado, eu tenho um zooplâncton, que é uma espécie de animal formadora do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar do mar, que vai medir menos de milímetros de comprimento. E em compensação eu tenho a baleia azul. A baleia azul, ela é o maior ser animal encontrado. Ela pode chegar a ter 30 metros de comprimento e pesar 150 toneladas. Imagina o tamanho de um prédio de 10 andares. É mais ou menos o tamanho dessa baleia. Afirma-se que uma baleia azul na forma adulta, quando abre a boca, ela pode ficar com 50 seres humanos podem entrar dentro da boca dela. Então, é um animal extremamente grande. Então, os animais eles têm uma variação de tamanho absurda. Bem, algumas características anatômicas dos animais. Primeira característica que eu quero trabalhar é que os animais eles podem ter simetria radial ou bilateral. Para ficar melhor, eu vou começar a explicar sobre a simetria bilateral. O que é a simetria? Imagine que se eu partir em um plano, em um eixo, um animal no meio, eu vou ter de um lado igual o outro lado. Imagine aqui, ó, pegando o ser humano e cortou ela aqui no meio, ó. Tanto o lado de cá, o lado esquerdo, como o lado de lá, o lado direito, eles são iguais. Então, todos os animais que, cortado na forma sagital, possuem o mesmo um lado igual ao outro lado, fala-se que ele tem uma simetria bilateral. A simetria radial é aqueles que, em torno de um eixo, formam-se várias partes iguais, que é o caso da estrela do mar. Eu tenho que, se eu cortar aqui, beleza, eu teria também uma simetria bilateral. Porém, eu consigo fazer maiores cortes e manter todos os lados iguais. Diferente dos animais que têm apenas uma simetria bilateral. Eu só consigo fazer um único corte para que um lado fique diferente, fique igual ao outro. Qualquer outro corte que eu tentar fazer, os lados vão ser diferentes. Aqui tem, ó, um ser humano cortado aqui no plano transversal, no plano coronal e no plano sagital. Para que ele seja considerado com simetria bilateral, esse plano aqui, sagital, corta ele exatamente ao meio. Perceba que o lado de cá é exatamente ao outro lado. O plano transversal vai cortar ele no meio, no sentido de altura. E o plano coronal, no sentido de frente e trás. Aqui já tem um peixe com os 3 cortes, tanto dorsal, tanto ventral, como o sagital. Perceba que no corte que é feito aqui, no sagital, que é esse aqui, que vai dividir ele ao meio certinho, tanto o lado de lá quanto o lado de cá vão ser igual. O que dá também aos peixes a característica de ter uma simetria bilateral. Bem, quanto ao desenvolvimento embrionário. Uma coisa característica dos animais é a presença dos folhetos embrionários. E existem 3 folhetos embrionários, o ectoderme, o endoderme e o mesoderme. Esses folhetos é o que quando lá, no início, quando o espermatozoide fecunda o óvulo e começa ali a dividir por mitose, formando um emaranhado de células e tal, vai ser as primeiras células diferenciadas que vai se formar. E a partir desses folhetos é que vai dar origem a todos os órgãos que formam os indivíduos. Então, o ectoderme é o folheto mais externo, que está representado aqui por amarelo. O endoderme é o folheto mais interno, é o de dentro, representado pelo azul. E o mesoderme é o folheto intermediário, é o do meio. Porém, não são todos os animais que vai ter esse folheto mesoderme. Quando eu tenho animais que têm apenas 2 folhetos embrionários, eles são chamados de diblásticos. E quando eu tenho os animais, que nem os seres humanos, que têm os 3 folhetos embrionários, eles são chamados de triblásticos. Aqui, ó, no caso do ser humano.
Aqui é na formação de um bebê. Ó. Tem os 3 folhetos, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Da ectoderma, que é o folheto mais externo, mais de fora, vai se originar a epiderme, que é a pele, os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e as cavidades do corpo. Do folheto intermediário ou do meio, vai formar o quê? A derme, ossos e músculo, sistema circulatório e sistema reprodutor. E do folheto mais interno, que é a endoderme, vai formar o sistema respiratório e os órgãos do sistema digestório. Isso no caso dos seres humanos. Quando se forma também os folhetos embrionários, acontece que pode surgir uma cavidade entre os folhetos da mesoderma, que é chamado de celoma. E a partir do celoma, dá para analisar e classificar os animais em acelomados, pseudocelomados e celomados. Animais acelomados são aqueles que não apresentam uma cavidade, ou seja, a mesoderme não se separou, formando uma cavidade. Já no caso dos pseudocelomados, há sim uma cavidade, que é essa cavidade aqui, ó, separando ele da parte de dentro, que é a ectoderma, da endoderma. Porém, é chamado de pseudo porque eu tenho o folheto mesoderma apenas de um lado. Agora, aqueles que têm a cavidade separado tanto pela parte de dentro quanto pela parte de fora por mesoderma é chamado de indivíduos celomados. Perceba aqui, ó, o celoma, que é essa região aqui, ela é totalmente coberta pela mesoderme, pelo folheto intermediário. Bem, quando a gente fala de formação de folheto, de embriologia, a gente precisa falar do tipo de óvulo. Como são os óvulos formados? A fecundação ocorre quando o espermatozoide ele penetra no óvulo. Alguns animais, como os mamíferos, vai ter uma fecundação e um desenvolvimento embrionário interno. Outros animais vai ter um desenvolvimento externo, fora do corpo da mãe. E a partir disso eu vou ver que há uma necessidade de se ter reservas. E quando eu tenho essas reservas energéticas para garantir a formação do indivíduo, eu tenho o quê? Essa reserva guardada dentro do óvulo. Aí eu tenho 4 tipos principais de óvulos, que são os alécitos, que são esses aqui. Principalmente característico dos mamíferos placentários. Nesse tipo de óvulo, quase não há vitelo. O vitelo, gente, seria o material energético de reserva usado para o desenvolvimento do embrião. Por exemplo, a galinha bota um ovo e ali sobe em cima do ovo, fica chocando o ovo e depois dá origem a um pintinho. O que foi que esse pintinho usou para crescer, para se desenvolver dentro do ovo? Todo o material contido dentro da gema. Era a gema que estava cheia de proteína que garantiu o desenvolvimento. E essas energias, essa reserva energética é chamada de vitelo. Então, no caso dos mamíferos, ele tem o quê? O óvulo chamado de alécito, praticamente sem nenhum vitelo. Por que não tem essa reserva energética dentro do óvulo? Porque o desenvolvimento vai ocorrer dentro da mãe. No caso aí, todas as energias, as proteínas, as substâncias energéticas que o embrião vai precisar para se desenvolver, vai ser dado pela placenta da mãe. A mãe vai fornecer toda a reserva energética para o desenvolvimento embrionário. No caso do telolécito incompleto, eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade até que razoável de vitelo, que vai se concentrar mais em uma região chamada de polo vegetativo, que é o caso que acontece nos anfíbios. Agora, no caso do telolécito completo, eu vou ter uma quantidade grande de vitelo, que é o caso de aves, de répteis. Por isso que quando quebra-se um ovo de uma galinha, perceba que ele tem uma parte de gema rica em nutrientes. E os centrolécitos, que são característicos dos insetos, eu vou ter também uma quantidade razoável de vitelo. Porém, esse vitelo vai ser protegido por uma casca de quitina.
E o vitelo ele vai se acumular no centro. Quando os outros se acumulam mais nos polos vegetativos, no caso dos insetos, o vitelo se acumula mais no centro do óvulo. Bem, falando das etapas do desenvolvimento embrionário, a gente vai ter que entender quais são as fases que compõem todo o desenvolvimento embrionário de um indivíduo. E a primeira coisa que acontece para que um animal seja formado e seja desenvolvido é o processo de fecundação. A fecundação é o momento em que um espermatozoide consegue adentrar um óvulo e a partir daí ocorre a fecundação e o desenvolvimento de um novo indivíduo. Quando o espermatozoide ele entra dentro do óvulo, ele vai ser o quê? Formar uma célula diploide. Aí vai começar a acontecer sucessivas divisões, que é chamado de clivagem. Essas clivagens vai dividir a célula em 2, em 4, em 8, 16, 32 e assim sucessivamente, até formar um emaranhado de células, que é chamado de mórula. Cada célula dessa vai receber o nome de blastômero. Nesse momento, eu não tenho diferenciação celular, ou seja, não tem célula que vai ser especializada no tecido ósseo, célula desespecializada no tecido reprodutor. Não, nesse momento aqui de mórula, as células são todas iguais. Até esse momento, pode-se retirar essas células para desenvolvimento de células-tronco. Por isso que há uma discussão muito grande em utilizar células-troncos embrionárias, porque mataria o embrião. Porque aqui, ainda não é um embrião em desenvolvimento, mas aqui já tem vida, já houve a fecundação. Para que serve as células-troncos? Só fazendo esse apanhado. As células-troncos é o quê? Como essas células aqui, elas ainda não se diferenciaram, ela pode dar origem a qualquer parte do corpo. Então, quando se pega essas células e coloca em um ambiente para desenvolver, por exemplo, um coração, ele vai conseguir desenvolver um coração. Então, só que há uma crítica muito grande porque ao utilizar células troncos embrionárias, você acaba matando aquele indivíduo, o que aconteceria um caso de aborto. Então, na fase de mórula, existe o quê? Um emaranhado de células sem diferenciação e essas células são chamadas de blastômeros. Vai acontecer agora a fase de blástula. A fase de blástula acontece quando a mórula começa a abrir uma região aqui no meio, um vácuo aqui, um sulco, que é chamado de blastocele. Blastocele. A gente vai ver que essa blastocele vai dar origem depois a uma outra cavidade que vai dar origem ao sistema digestório. Bem, então, a mórula, que é esse emaranhado de células aqui, começa a abrir uma cavidade no meio e essa cavidade vai dar origem a essa região, a esse vácuo aqui. Aqui está na fase de mórula e quando ele já tem esse emaranhado aqui, esse aberto aqui no meio, essa região oca, vem a fase de blástula. Próxima fase é conhecida como fase de glástula. Na fase de glástula, há o que? Há um crescimento e uma diferenciação das células lá da blástula. Aqui nesse momento já se começa a formar os tecidos, os folhetos embrionários, tanto a ectoderma, quanto a mesoderma, quanto a endoderma. Aquela blastocele, que era aquela cavidade central, vai dar origem a uma nova cavidade que vai ser chamada de arquêntero. E esse arquêntero vai ter uma saída aqui chamado de blastóporo. Esse blastóporo vai definir dois grupos principais de animais. Quais são esses dois grupos? Os prostostômio e o deuterostômio. Qual a diferença de um para outro? Então, a cavidade chamada de arquêntero surge uma abertura que é chamada de blastóporo. E esse blastóporo vai definir dois grandes grupos de animais, que são os prostostômio e o deuterostômio. O protostômio vai ser quando essa cavidade aqui, dá origem inicialmente à boca. Já no caso do deuterostômio, essa primeira cavidade, esse blastóporo aqui, vai dar origem ao ânus.
O arquêntero, gente, bora pensar. Essa cavidade no meio, esse arquêntero, vai dar origem ao sistema digestivo. Se dá origem ao sistema digestivo, o sistema digestivo inicia pela boca, começa e termina pelo ânus. Quando essa abertura aqui do sistema digestivo primitivo, que é chamado de blastóporo, formar primeiro a boca, eu vou ter indivíduo chamado de prostostômio. Quando essa cavidade formar primeiro o ânus, para depois do outro lado formar a boca, eu vou ter indivíduos que são chamados de deuterostômios. Os seres humanos, os mamíferos, são indivíduos deuterostômios. Então, o ânus é formado primeiro antes da boca, tá? E por fim, a última fase é a fase de neurula, ou chamada também de neurulação, que é a formação do sistema nervoso. Bem, o que vai acontecer? A glástula ela vai sofrer um achatamento nessa região aqui, formando a placa neural. Essa placa neural vai começar a fazer uma invaginação, chamada de goteira neural ou suco neural. Esse suco vai se fechar aqui e a partir daqui, dessa invaginação que teve, vai formar o tubo neural. Esse tubo neural depois vai formar o quê? A notocorda, que é a parte central do sistema nervoso dos animais. Vai ter alguns animais, os invertebrados, que a partir daí também vai formar-se a vértebra central, e os invertebrados vão ter a notocorda como sistema inicial do sistema nervoso. Então, essa aula de hoje foi uma aula mais assim superficial, só para vocês entenderem algumas coisas, mas iremos trabalhar mais profundo quando estivermos trabalhando, a partir da próxima aula, as classes dos animais. Quais serão as classes que iremos trabalhar? Iremos trabalhar com os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nematodos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os codartos. Os codardos aqui, aí vai entrar peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos. Então, essas são as principais classes de animais, grupos de animais ou filos de animais que iremos trabalhar no ensino médio. Para trabalhar outras classes, aí é só se vocês fazerem um curso de biologia. Essa aula ela é uma aula que eu considero um pouco chata, porque vem muito nome, muito detalhezinho técnico, mas a partir da próxima aula, quando a gente começar a trabalhar com as espécies mesmo, eu acredito que a aula fica mais interessante. Dúvidas, galera? Podem me chamar no privado, podem me chamar lá no WhatsApp, eu irei responder vocês. Pode deixar a pergunta aqui nos comentários também, que eu sempre vejo e vou estar respondendo todos vocês. Respondam a atividade. Lembre, toda atividade valerá nota. E me envie até o prazo. E qualquer coisa, me chame lá no privado. Valeu, galera. Uma excelente semana. Se precisar, reassista o vídeo novamente. Vejam o material em PDF do livro. A aula foi feita com base no material em PDF. E até a próxima semana.